Fala, futuro policial civil! Não, agora eu tenho que alterar essa entrada também, né? Fala, futuro servidor público, federal, estadual ou municipal. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você quer aumentar suas chances de ser aprovado no próximo edital, se inscreve no nosso canal. Galera, hoje eu tô aqui para passar uma dica super importante para vocês. Durante esses meus 12 anos de preparação para concurso público, eu notei que uma coisa que facilitou entrar na minha mente todo o conteúdo programático é trazer para o dia a dia tudo aquilo que a gente lê. Como exemplo, eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo alguns artigos batidos em concursos públicos. Bora pro vídeo? Hoje eu trouxe para vocês os crimes contra a administração pública. Eu escolhi algumas instituições que são bem batidas nos concursos, tá? São coisas bem tranquilas para a gente iniciar essa nossa preparação em concurso público. Então eu trouxe algumas dicas, mnemônicos. Na sequência eu trouxe questões, tá? Para ver se realmente fixou na mente de vocês tudo aquilo que o artigo pede, tá? Então vamos iniciar aqui pela corrupção ativa e a corrupção passiva. Qual é a diferença? Tá? Então a gente vai focar aqui principalmente nos verbos. A gente sempre vai matar a questão pelo verbo, principalmente aquelas questões de direito penal. Então a corrupção ativa, ela traz pra gente aqui os verbos oferecer ou prometer. O artigo 333, ele diz oferecer ou prometer vantagem indevida a um funcionário público para determiná-lo praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Isso traz uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, mais multas, tá? Ok? Então vamos diferenciar a corrupção ativa da passiva. Já na corrupção passiva, traz os verbos solicitar, receber ou aceitar, tá? Então vamos focar nesses verbos. O que diz o artigo 317 do Código Penal? Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da sua função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Também traz uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, mais multas. Então vamos tentar entender aqui, vamos trazer para a prática do nosso dia a dia e exemplificar cada artigo. Vamos começar pela corrupção ativa. Quem é o praticador da corrupção ativa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer esse crime de corrupção ativa. Suponhamos que você foi parado numa blitz. O seu carro está todo irregular. Todo irregular. E aí o que você fala? Poxa, seu guarda, você não quer ali um dinheirinho para me ajudar, né? Para você não aplicar essa multa em mim? O que você está fazendo? Você está oferecendo um dinheiro. Esse dinheiro é devido? Você deve realmente isso para a polícia? Não, você não deve. Então isso você está oferecendo um dinheiro indevido, tá? Então você está oferecendo uma vantagem indevida. Para quem? Para o policial. Ele é um funcionário público? Sim. Então você está oferecendo vantagem indevida a um funcionário público. Para quê? Qual é a finalidade que você está oferecendo esse dinheiro? Para ele não te dar a multa. Ou seja, para ele omitir um ato de ofício. É um ato de ofício ele te dar essa multa, tá? Então você está querendo que ele omita esse ato de ofício. É exatamente isso que diz aqui nesse artigo, tá? Você está oferecendo vantagem indevida para um funcionário público para ele omitir um ato de ofício. Nesse caso, você vai ter uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Isso aqui ele não precisa receber. Tá? Ele não precisa aceitar o dinheiro. Só de você oferecer ou prometer essa vantagem, esse dinheiro, só de oferecer ou prometer, você já cometeu esse crime. Tá? Então, com isso, você já pode ser recluso. Na verdade, você deve ser recluso, né? Agora, um exemplo de prometer, porque aqui diz oferecer ou prometer, vantagem indevida. Tá? Então, suponhamos que você seja o avaliador, tá, o examinador do teste físico de um concurso da Polícia Militar. Lá a gente tem o TAF, que é o teste de aptidão física. No TAF, você faz flexão, você faz abdominal, você faz um tiro de 12 metros, você corre, né, em volta ali do campo,
tá? Então suponhamos que você seja um dos avaliadores ali, tá? Você é o cara ali que vai avaliar se a pessoa tá fazendo o abdominal corretamente. Então o policial te parou e o policial ele tem um filho que tá prestando o concurso da Polícia Militar. Ele tem um filho e esse filho já tá no teste físico e você é um examinador que vai examinar o filho dele. Então o guarda ali, ele te pergunta quem é você, você fala quem você é e tudo mais. Ele fala, pô, legal, eu tenho um filho aí que tá no concurso da Polícia Militar, tá no teste físico. Você fala, oh, que legal, eu sou o examinador. Eu que vou olhar ali as abdominais se estão feitas corretamente. Poxa, olha, eu prometo pra você que se você me liberar, eu vou aprovar o seu filho. Mesmo que o seu filho não faça corretamente, eu vou aprovar ele. Então você está prometendo uma vantagem indevida para um funcionário público, para ele não aplicar a multa em você. Tá? Um exemplo de praticar, que é o que traz aqui também, né? Oferecer ou prometer vantagem indevida para um funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Você fala, ô policial, pô, você não quer um dinheirinho aqui para você dar uma multa ali no meu vizinho? Poxa, eu não gosto dele. Então você está dando um dinheiro para ele dar uma multa, para ele praticar. Então isso também é um crime. É o crime do artigo 333, crime de corrupção ativa. Tá? Agora vamos exemplificar o crime de corrupção passiva. Passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da sua função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Vamos começar aqui por esse finalzinho, ou aceitar promessa de tal vantagem. Isso está ligado com a corrupção ativa. Isso aqui, a pessoa te promete a vantagem. Olha, seu guarda, eu prometo que vou aprovar o seu filho no teste físico da Polícia Militar. Então, a pessoa prometeu. Aí você veio e aceitou a promessa dessa vantagem. Você, como policial, tá aí na corrupção passiva, que é o crime previsto no artigo 317. Agora vamos para o restante desse artigo. Solicitar ou receber, tá? Então, a pessoa ofereceu ali o dinheiro para você. Você recebeu a corrupção passiva. Você já está nesse crime de corrupção passiva porque você recebeu o dinheiro, tá? E você não precisa receber. Você pode repassar ele também. Porque tá aqui, ó. Receber para si ou para outrem. Então, se você pegar esse dinheiro para você ou pegar esse dinheiro para outra pessoa, é o artigo 317, ainda que direta ou indiretamente. Você pode pegar, você diretamente, ou você pode falar para outra pessoa pegar. Eu não posso pegar. Pega aí para mim, depois você me entrega. Então é direto ou indiretamente. Mesmo que outra pessoa vá lá por você, você tá aí nesse crime de corrupção passiva. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Tá? Então você pode ter parado o cara ali, você já é policial. Aí você parou o cara ali e recebeu esse dinheiro, já era, corrupção passiva. Ou antes de assumi-la, você passou no concurso público. Todo mundo sabe que você passou no concurso público e que você vai ser um policial. Tá? Então você pega e fala, olha, eu passei no concurso público, eu serei um policial. E aí, você quer me dar um dinheiro para eu te dar uma vantagem aí, para eu não parar o seu carro nunca? Você quer? Entendeu? Então você está solicitando antes de assumir a função, mas em razão dela, tá? Então você está solicitando por causa da sua função, porque você passou no concurso. Então é antes de assumi-la, mas é em razão dela. E você está ali recebendo ou solicitando uma vantagem indevida, né? Você está solicitando um dinheiro, entendeu? É isso que traz aqui nesse artigo. Então é simples, gente. Só é trazer para a prática do dia a dia que vai facilitar o entendimento de vocês. Tudo bem? Cabe aqui ressaltar que essa pena ela é aumentada de 1/3 se por causa da vantagem ou da promessa você retardar ou omitir o ato de ofício ou praticar, né, infringindo o dever funcional, ou seja, em desacordo com a lei. Então assim, você foi lá, parou o cara ofereceu para você um dinheiro, você aceitou. Ok, pena ali de 2 a 12 anos, os dois, corrupção ativa e corrupção passiva. Porém, se você aceitou o dinheiro e não aplicou a multa, essa pena é aumentada de 1/3, tá? Agora, se você aceitar o dinheiro e mesmo assim você aplicar a multa, aí não tem esse aumento de pena, tá bom? Então aqui é essa diferença da corrupção ativa para a corrupção passiva. Nixon, mas eu vou confundir as duas. Eu não vou saber qual é qual. É muito verbo para eu decorar. Então,
você vai decorar da seguinte forma. A corrupção ativa, ela é ativa, a pessoa fica ligadona ali, ativa. Então, para corrupção ativa, você tem que usar o pó. Então, o pó vai deixar você ativo, tá? Então, o que é o pó? Prometer ou oferecer, ok? Esse é o mnemônico. Mnemônico de corrupção ativa. Pó. Quem usa o pó fica ativo. Corrupção passiva. Qual é o mnemônico? A corrupção passiva é uma senhora. Sabe aquela senhorinha, sua vizinha, fofoqueira? Então, ela é corrupta. Nixon, mas como ela é corrupta? Se você nem conhece ela. Gente, é só um mnemônico. A corrupção passiva é uma senhora. Aí você traz ali as siglas de senhora, que é o S de solicitar, R de receber e o A de aceitar, tá? Então fica desse jeito. Corrupção ativa e corrupção passiva. A senhora é passiva, tá? Então a corrupção passiva é uma senhora. Solicitar, receber e aceitar. Corrupção ativa. Quem usa pó fica ativo, que é o prometer, oferecer. Esses são os mnemônicos. Vamos para os próximos crimes que a galera costuma confundir muito também. Concussão, excesso de exação e corrupção passiva. Tá? Artigo 316, artigo 317. Então vamos começar aqui pelo artigo 316, tá? Que é tanto a concussão quanto o excesso de exação. Vamos iniciar pela concussão. A concussão, ela tem o mesmo verbo do excesso de exação, que é o verbo exigir. Então você exigiu, então você tem que ver o que você exigiu, tudo bem? Então você exigiu para si ou para outra, né? Para você ou para outra pessoa, direto ou indiretamente. A gente já viu isso no artigo anterior, né? Que você indo direto lá ou outra pessoa indo por você, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Isso a gente também viu no artigo anterior, tá? Mas em razão da função, uma vantagem indevida. Qual é a diferença aqui desse artigo para o artigo de corrupção passiva 317? É a mesma coisa. A diferença é o modo que você empregou. Na corrupção passiva, você vai solicitar, receber ou aceitar. Aqui você vai exigir. Tá? Aqui é uma forma mais abrupta, né? Aqui você está se utilizando mais de uma agressividade. Então você exigiu, você foi mais agressivo. Se você foi mais agressivo, é o crime de concussão. Em que pese a pena seja a mesma. 2 a 12 anos e multa, tá? Acredito que aqui tenha sido ali um erro legislativo, justamente pelo modo que você está empregando. Se você está exigindo, está sendo mais abrupto, a pena aqui deveria ser maior. Mas enfim, essa é a diferença da corrupção passiva para a concussão, tá? Em um, você vai solicitar, receber ou aceitar, né? Que é uma forma mais tranquila ali, você vai conversar com a pessoa, né? Ponto. Crime de corrupção passiva. Exigiu, se utilizou ali de uma agressividade, né? De uma violência. Exigiu concussão. Essa é a diferença das duas. Agora vamos trazer para o excesso de exação, que também traz o verbo exigir. Qual a diferença da concussão para o excesso de exação? Que na concussão você vai exigir qualquer coisa que não seja tributo ou contribuição social, tá? Porque se for um tributo ou contribuição social, aí é o excesso de exação. Tudo bem? Então, o que diz o excesso de exação? Se o funcionário exige, né, de forma abrupta, se utilizando ali de uma violência ou uma ameaça, se ele exigiu um tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber, aquele funcionário que é responsável por isso, tá, por essa cobrança do tributo ou da contribuição social, ele sabe se é ou não devido. Tá? Então, se ele exigiu o tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, quando realmente essa cobrança tem que ser feita, ele fez, mas se utilizou de um meio vexatório ou gravoso, entendeu? De repente ele cobrou aquilo ali, né, aquele tributo ou contribuição social, ele cobrou a pessoa com um post no Instagram: senhor fulano de tal, favor pagar o seu IPVA, seu caloteiro. Isso é um meio vexatório. Tá? Isso é vexatório. Então ele está ali no excesso de exação. A pessoa realmente deve o IPVA, mas ele se utilizou ali de um modo gravoso, né? De um modo vergonhoso, de um modo vexatório, né? Ou um modo vergonhoso. A pessoa ali vai olhar aquele post e vai ficar com vergonha. Poxa, cara, não precisava ter feito esse post, né? Poxa, eu ia lá fazer o pagamento, mas
funcionário público se utilizou de um meio vexatório ou de um meio gravoso, né? Ele chegou na pessoa e não fez post no Instagram, ele chegou diretamente na pessoa e exigiu: paga logo o seu caloteiro, senão eu vou te matar. Então ele se utilizou de um meio gravoso, ele fez uma violência, fez uma ameaça: eu vou te matar. Então ali, mesmo sendo devido, com aquele modo que ele utilizou, que é um modo gravoso, ele tá ali no crime de excesso de exação, tá? Porque a lei não autoriza, e é exatamente o que traz aqui nesse artigo, no final dele, né? De um meio vexatório que a lei não autoriza. Nesse caso, a pena é de reclusão, mas é de 3 a 8 anos e multa, tá? Não é e multa, tudo bem? E ainda temos essa segunda parte, que diz o seguinte: se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, nesse caso ele tem uma reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que isso significa? Significa que ele recebeu indevidamente. A pessoa não devia aquele dinheiro, não devia, mas mesmo assim a pessoa pagou por erro, pagou sem querer. Tô aqui, eu devo R$100, mas na verdade ela não devia. Aí o funcionário, eu olhei aqui no sistema, ela não devia esse valor, mas ela pagou. Então o governo não vai sentir falta desse dinheiro, porque o governo nem sabe que ela pagou, porque ela não devia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar no meu bolso, vou pegar pra mim. Ou então eu vou pegar esse dinheiro, vou dar pra outra pessoa, né? Vou dar pro meu filho, pra minha filha, pra minha mulher, pro meu amigo, pra alguém. Vou pegar esse dinheiro e vou dar pra uma pessoa no meio da rua. Então se você pegou esse dinheiro e desviou pra você ou pra outra pessoa, você tá nesse crime aqui de excesso de exação. Se você recolher indevidamente para os cofres públicos, tá tudo bem, não tem problema. Agora, se você recolher e pegar para você ou dar para outra pessoa, crime de excesso de exação. Artigo 316 do Código Penal. Tudo bem? Já matamos esses 3 institutos, vamos passar para o próximo. Outra coisa que o pessoal confunde bastante aqui é a prevaricação, artigo 319, e a corrupção passiva privilegiada, que é o artigo 317. Por que a galera confunde bastante? Porque eles trazem a mesma prática, tá? O que diz a prevaricação? Retardar. Retardar significa você fazer de modo lento, né? Você deixar lenta as coisas. Fez de modo lento, então é retardar. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? Aqui é o segredo. Artigo 319 é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? Aqui é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? É cumulado a multa. Então é e, não é ou. Nesse caso ela está utilizando detenção, tá? A diferença de detenção e reclusão é que a reclusão começa no regime fechado. A detenção é no aberto e semiaberto. Então o que diz aqui? Ele diz que se você fizer de modo lento ou deixar de fazer, né, ou não fazer indevidamente, tá? Se você não fizer, mas for devido, ok, não tem problema. Agora, se você fizer de modo lento ou não fazer indevidamente algo que era para você fazer, ou se você fizer, mas contra a lei, você está incorrendo no crime de prevaricação. Um exemplo, você vai no hospital público. Hospital público, óbvio, os funcionários são funcionários públicos, certo? Então você foi lá e fez sua ficha. Você acabou de fazer sua ficha. Porém, a pessoa que fez sua ficha, ela não gosta de você. Ela é aquele seu vizinho ali que tem ódio de você. Que tem ódio porque você está prestando um concurso e você vai passar nesse concurso. Ele sabe que você vai passar, mas ele tem raiva porque ele queria passar nesse concurso e ele não consegue. E você conseguiu. Então ele tem raiva. O que ele faz? Faz sua ficha, mas ele pega a sua ficha e coloca atrás da de todo mundo. Vem chegando pessoas depois de você e ele coloca a sua ficha atrás dessa pessoa. Essas pessoas são atendidas primeiro do que você, mas elas chegaram depois de você. E por que ele colocou a sua ficha atrás dessas pessoas que chegaram depois? Porque ele tem raiva de você. Então a raiva, ela é um sentimento pessoal dela. A raiva é um sentimento pessoal. Então ele fez por interesse, por sentimento pessoal. Nesse caso, prevaricação, tá? Ou ele fez, mas ele fez para aquela menina ali que ele gosta dela. Poxa, a menina foi lá no hospital público, eu tô mal,
faz minha ficha aí. O cara gosta daquela menina. Então ele tem o quê? Ele tem um interesse nela. Ele quer ficar com ela. Então ele faz a ficha dela, passa ela na frente de todo mundo. Ela acabou de chegar e já foi atendida. Por que isso? Porque o cara passou a ficha dela na frente de todo mundo. Isso para satisfazer um interesse dele, um interesse pessoal, porque ele tem interesse nela. Então isso, crime de prevaricação. Do mesmo jeito, você vai lá, policial, vai multar um cara, você vai multar o cara. Aí você olha, o cara realmente está todo errado, você vai multar, você fica com dó dele. Você fica com dó, você fala, poxa, mano, pô, o cara todo lascado, meu carro velho, caindo nos pedaços. Poxa, eu não vou dar multa não. Você está deixando de praticar um ato de ofício, tá? Você está deixando de praticar, deixou de praticar prevaricação, tá? Retardar, fazer de modo lento. Poxa, vou dar essa multa depois, não vou dar agora não, depois eu dou essa multa. O seu dever funcional é dar a multa agora. O crime ocorreu agora. Crime contra o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Ocorreu agora, você tem que dar a multa agora. Você fala que vai dar depois? Cara, prevaricação. Beleza? Isso é prevaricação. Diferença da prevaricação para corrupção passiva privilegiada. Aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, que é a mesma coisa do 319, você retarda, deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou pratica indisposição contra disposição expressa em lei, que significa a mesma coisa, né? Contra disposição expressa em lei significa com infração do dever funcional, né? Está agindo ali contra a lei. Os dois significam a mesma coisa. Então traz a mesma coisa. Qual a diferença? A diferença é que a prevaricação é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na corrupção passiva privilegiada é cedendo a pedido ou influência de outrem. Tá? Aqui tu vai trazer ali a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá? Aqui também é detenção de 3 meses a 1 ano. Porém, prevaricação é multa, é cumulativo. Aqui não, aqui é ou multa, tá? Então, quem vai decidir isso é o juiz. O juiz vai decidir se vai dar ou não a multa, tá? Isso aqui é discricionário, ele faz se ele quiser. Então é isso, é a mesma coisa, porém é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, que é a prevaricação, e na corrupção passiva privilegiada é cedendo a pedido ou influência de outrem. Qual o exemplo da corrupção passiva privilegiada? Vamos trazer para a prática para facilitar o entendimento. Esse aqui, o policial vai dar a multa. O policial vai dar a multa porque o cara realmente tá com o carro todo ferrado. Vou dar a multa porque o carro tá com seta quebrada, tá com farol quebrado, tá todo irregular. Vou dar a multa. Mas o rapaz ali é amigo do prefeito. Aí ele liga pro prefeito, olha prefeito, poxa, tem um cara aqui, fulano de tal, ele tá querendo aplicar uma multa em mim. Poxa, conversa com ele. Na hora o prefeito consegue fazer as ligações ali, consegue o telefone do policial, liga pro policial. Oi, seu polícia, tudo bem? Ó, você tá com o carro parado aí, do ciclano é meu amigo. Não dá essa multa nele não. Não dá essa multa nele não aí que depois a gente conversa. Mas não dá multa não. Então isso é um pedido de terceiros. Ou influência, né? Porque o cara ali é um prefeito, então ele está influenciando, né? E aí o policial não dá a multa, entendeu? Então se você não dá a multa, ou fala depois eu dou, né? Que é retardar, igual a gente já viu. Deixou de praticar, não vou dar a multa, né? Ou praticar em desacordo com a lei. O que significa praticar em desacordo com a lei? O cara tá com o farol quebrado, mas ele tá sem cinto, ele tá falando no celular. Vou dar a multa nele, mas eu vou dar só ali a multa a menos grave. Eu vou dar multa ali só da seta quebrada, só e mais nada. Deu ali a multa. Então você praticou ato contra a lei, né? Ou seja, com infração do dever funcional. Isso por quê? Porque você está cedendo a um pedido ou influência de outrem. Só porque o prefeito pediu, você está obedecendo. Tá? Então você deixou de fazer isso, corrupção passiva privilegiada. Entendeu? Se alguém te pedir, corrupção passiva privilegiada. Se ninguém te pedir, se você está satisfazendo ali o seu interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Tá? Esse da corrupção passiva privilegiada, eu citei o prefeito. Porém, poderia ser a própria pessoa. Pô, seu guarda, não me dá multa não. Poxa, eu tô ferrado aí, tô devendo pensão, tô todo irregular, mas eu vou arrumar meu carro.
a pessoa está pedindo. Então, se você ceder o pedido dela, corrupção passiva privilegiada. Sempre que houver um pedido ou a influência de alguém, corrupção passiva privilegiada, tá? Então vamos para o próximo instituto. Aqui a gente vai sair um pouco ali dos crimes contra a administração pública e entrar nos crimes contra a administração em geral e nos crimes contra a administração da justiça, tá? Vamos pegar esses dois institutos aqui porque a galera confunde bastante também, que é o tráfico de influência e a exploração de prestígio. O que diz o tráfico de influência? Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem. E aqui vem o pulo do gato. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função. Tá? Então grava isso, gente. Você solicitar, exigir, cobrar ou obter alguma vantagem, a pessoa quer te pagar e você aceitou. Então você obteve, tá? Então se você obteve um valor ali a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, tá? É uma reclusão de 2 a 5 anos e multa. Qual o exemplo? Vamos por exemplo, que é para facilitar o entendimento, tá? Eu não vou explicar essa parte de novo do para si ou para outra, em vantagem ou promessa, tá? Aqui a gente já explicou nos 2 institutos anteriores, tá? Então vamos só para o finalzinho aqui e por exemplo, tá? A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função. Você foi roubado. Invadiram a sua casa. E aí, o seu amigo fala para você, poxa, eu tenho um amigo que trabalha na Polícia Civil. Você não quer me dar R$1.000 aí? Me dá R$1.000. Dá R$1.000 para mim, que eu converso com ele, troco uma ideia com ele, rapidinho vão descobrir quem roubou sua casa. Entendeu? Então ele quer influir ali em um ato praticado por um funcionário público, né? Ele diz que vai conversar com o funcionário público ali, porque o funcionário público, o policial civil ali, vai investigar mais rápido esse caso, né? Nesse caso é um tráfico de influência. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Não é ou, é e multa. Parágrafo único ainda traz aqui, ó. A pena é aumentada de metade se o agente alegra ou insinua que a vantagem também é destinada ao funcionário público, tá? Ou seja, se a pessoa cobra de você R$1.000, porque ele vai conversar com o amigo dele, investigador, né? E esses R$1.000 vai ser dividido. Não, vai ser R$500 para mim, R$500 para o investigador. Ele vai investigar ali rapidinho vai solucionar seu crime. Se ele falou isso para você, que o funcionário público vai receber um dinheiro também, se ele alegou ou insinuou isso, tráfico de influência com a pena aumentada de metade, tá? Então é uma reclusão de 2 a 5 anos e multa, mais metade disso, tá? Então se pegar uma pena de 2 anos e multa, vai ser de 3 anos e multa, porque metade de 2 é 1. Então 1 mais 2, 3. Nesse caso ele pegaria uma pena de 3 anos, porque ele insinuou que o funcionário público também vai receber esse dinheiro. Aqui é qualquer funcionário, desde que esse funcionário não entre na exploração de prestígio, tá? É a mesma coisa, mas o que vai mudar aqui é o funcionário. O que diz o artigo 357, que é a exploração de prestígio, diz solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade. Ou seja, se você solicitar ou receber qualquer coisa, pode ser o dinheiro, pode ser promessa, pode ser uma bijuteria, pode ser um telefone, um carro, pode ser qualquer coisa. Se você recebeu ou solicitou, com qual finalidade? Com a finalidade, né? Com o pretexto de influir. Aqui vem o pulo do gato. Ao invés de ato praticado por funcionário público igual ao tráfico de influência, aqui diz influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, tá? Como que você vai gravar tudo isso? Não sei. Você pode tentar associar ali com exploração de prestígio o nome prestígio, tá? Os cargos de prestígio, né, que são os cargos do judiciário ou que auxiliam o setor judiciário, né? Então quem passa ali no setor público judiciário tem prestígio, né? Tem muito mais prestígio. Então, se tem prestígio, é o cargo de exploração de prestígio.
Tá? Então, você vai tentar gravar ali, fazer essa associação, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Aqui a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa, tá? É uma pena diferente do tráfico de influência. E aqui tem um parágrafo único que diz: as penas aumentam de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Então, até o parágrafo único aqui é diferente do anterior. Então, lá no tráfico de influência, ele aumenta de metade. Aqui, aumenta de 1/3. Tá? Então, se ele falar para você que quer um dinheiro ali, quer aquela vantagem, porque o juiz vai facilitar ali o seu processo, vai tratar o seu processo com mais agilidade, mais celeridade, né? Solicitou um dinheirinho ali para o juiz, que o juiz vai fazer algo diferenciado ali no seu processo, certo? Se ele falou isso, exploração de prestígio. Se ele falar que o juiz também vai pegar um dinheiro em cima disso, também vai receber a vantagem devida em cima disso, a pena é aumentada de 1/3. Tá? São dois institutos também, muito parecidos, mas são diferentes. Tá? Expliquei e trouxe para vocês os dois aí no dia a dia para facilitar o entendimento de vocês. Vamos para o próximo instituto? Artigo 320. Tá? O que diz o artigo 320? Deixar o funcionário por indulgência, tudo bem? Destaque essa palavra, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. O que isso significa? O coordenador do cartório viu ali que o escrevente, né, viu que o técnico judiciário pegou um dinheiro ali do juiz, né, para facilitar o processo dele. Pegou um dinheiro do juiz. O coordenador viu e não fez nada por dó. Pensou, poxa, esse técnico judiciário aí, ele tá com a pensão, né? Tá tudo lascado, a vida financeira dele. Poxa, tô com dó dele. Tô com dó, eu não vou responsabilizar ele não, vou deixar pra lá, né? Porque eu tô com dó. O que é a dó? A dó é a indulgência. Então, indulgência, o que significa indulgência? Dó, pena. Então, se você tiver pena, se você tiver dó, e por isso você não responsabilizar o seu subordinado, você está aqui nesse crime do artigo 320. Tudo bem? Então, se ele cometeu uma infração no exercício do cargo, se ele pegou um dinheiro ali por ser técnico judiciário para facilitar ali o processo, né? Você viu, você é coordenador dele, responsabilize ele. Porque se você não responsabilizar, você está sendo criminoso também, tá? Mas se o coordenador não viu, quem viu foi outro técnico judiciário. Eles estão no mesmo cargo. Se ele está no mesmo cargo, então ele não tem competência para responsabilizar. Está no mesmo cargo, não tem competência. Ou está em outro cartório, não tem competência, né? Poxa, eu sou coordenador, mas sou de outro cartório. Eu não tenho competência para responsabilizar esse técnico. Ou, poxa, eu também sou técnico, né? Eu não posso responsabilizar ele, não é da minha alçada, né? Nesse caso, você tem a obrigação de falar para o coordenador daquele técnico. Se você não falar para o coordenador daquele técnico, você também está no artigo 320. Nesse caso, a pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Aqui não é e, aqui é ou. Ou seja, sempre que houver indulgência, pena, dó, tem que responsabilizar ou falar para quem tem a obrigação de responsabilizar, tá? Avisar para quem tem um cargo maior ali e que responde por aquele funcionário. Você tem essa obrigação, porque se você não fizer, se você não responsabilizar ou não avisar para o coordenador, aí você está caindo nesse crime do artigo 320. Beleza? Trouxe aí para vocês também um exemplo. Agora vamos para as questões, para ver se fixou na mente de vocês? Bora lá. Questão número 1. João trabalhava como empresário no ramo da construção civil e desejava ganhar um contrato milionário com a prefeitura de sua cidade. Para garantir que a sua empresa fosse escolhida, ele se encontrou secretamente com um funcionário público responsável pela licitação e lhe ofereceu uma quantia em dinheiro,
em troca de um favorecimento no processo. O funcionário aceitou o dinheiro e garantiu que João vencesse a concorrência, mesmo que sua empresa não apresentasse a melhor proposta. O crime cometido por João foi A. Conflito de interesses, B. Corrupção ativa, C. Peculato, D. Improbidade administrativa ou E. Tráfico de influência. Galera, vamos primeiramente grifar o que importa, tá? Ele quer saber o crime cometido por João. Ele não quer saber o funcionário público, ele quer saber o João. Então você tem que ver o que o João fez, tá? O que o João fez? O João ofereceu uma quantia em dinheiro, tá? Então o João ofereceu uma vantagem indevida, certo? Para quê? Para o funcionário favorecer ele. Gente, isso a gente viu no Instituto lá em cima, tá? Então esse crime aqui é o crime de corrupção ativa. Por quê? Porque o João se encontrou com um funcionário público e ofereceu uma quantia de dinheiro, tá? O funcionário público aceitou, tá? Então aqui foi a corrupção ativa pro João, tá? Porque ele tá perguntando do João. Mas e se perguntasse dos dois? Gente, o João ofereceu corrupção ativa. O funcionário público aceitou corrupção passiva. Beleza? Então é isso. É desse jeito que a gente vai matar os verbos, igual eu falei anteriormente, tá? Sempre marca o verbo. O verbo é que vai dizer qual é o crime. Agora, antes de passar para a próxima questão, curte, comente, compartilhe esse vídeo se você gostou. Segue a gente no canal, ativa o sininho aí para as notificações chegar até você. Vamos para a próxima questão? Questão 2. Essa questão foi cobrada aí pela FGV em 2024 no concurso do TRF1. Tá, para o cargo de analista judiciário. João, olha o João de novo, João é muito criminoso, né? João, agente público federal competente, deu ordem de parada a um veículo automotor que transitava em excesso de velocidade no interior do estado do Pará. Realizado o exame de alcoolemia, que é o teste do bafômetro, constatou-se que o condutor havia ingerido grande quantidade de álcool, dando aso à caracterização de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Dessa forma, João solicitou, marca o verbo, João solicitou ao condutor R$10.000 para liberá-lo. Proposta aceita imediatamente e operacionalizada por meio de transferência bancária. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa em concurso, concussão e corrupção passiva em concurso, corrupção passiva, corrupção ativa ou concussão. Galera, primeiramente, vamos ver o que ele quer. Ele quer saber o que o João cometeu. Então vamos ver o que o João fez. O João solicitou R$10.000. Tá? Então, marca isso que a gente vai matar. João, agente público, solicitou R$10.000, que é uma vantagem indevida, crime de corrupção passiva, tá? E o que o condutor do veículo fez? Ele aceitou a proposta, ele deu o dinheiro. Se a pergunta fosse o que o condutor cometeu, será que o condutor cometeu algum crime? E a resposta é não. O condutor não cometeu nenhum crime, porque não tem verbo aceitar no crime de corrupção ativa. Olha aqui, oferecer ou prometer vantagem indevida. Então se ele oferecer ou prometer, ok, corrupção ativa. Agora, se o funcionário solicitou a vantagem indevida e o condutor aceitou pagar o dinheiro, nesse caso não tem corrupção ativa. Tudo bem? Então não existe corrupção ativa se existiu anteriormente a corrupção passiva. Porém, se existir primeiro a corrupção ativa, aí sim existe a corrupção passiva. Ok? Então vamos para a próxima questão? Questão número 3, da FGV também, 2024, para o cargo de auditor fiscal. Caio,
servidor público competente, conhecedor da legislação tributária, compareceu ao estabelecimento comercial de Maria, localizado no município de Cuiabá. Após horas de conversas com a proprietária, Caio, agindo com dolo, exigiu tributo que efetivamente sabia ser indevido, além de empregar na cobrança meio vexatório. Nesse contexto, Maria entrou em contato com as autoridades públicas, dando conhecimento dos fatos e da conduta praticada pelo referido agente público. Neste cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de... Tá perguntando do Caio. O que o Caio fez? O Caio, ele é um servidor público competente. Ele é conhecedor da legislação tributária e ele exigiu tributo. Gente, exigiu tributo. Tributo. O que ele exigiu? Tributo. Quando exige tributo, qual é o crime? Excesso de exação, tá? Esse é o crime. Caio, servidor público competente, ele sabia que o tributo era indevido, mesmo assim ele exigiu. Além de exigir um tributo que ele sabia que era indevido, que aí já é o crime de excesso de exação, ele ainda se utilizou de um meio vexatório, tá? Então, excesso de exação, tá? 2 vezes, mais óbvio, né, que bis in idem, ele não pode pagar pelo mesmo crime 2 vezes. Pelo crime que ele cometeu só uma vez, ele não pode pagar 2 vezes. Então, excesso de exação, tá? Vamos para a próxima questão? Questão número 4, tá? Isso foi da banca 4 UFG, em 2024, por cargo de analista judiciário e oficial de justiça. Analise o caso a seguir. Durante inquérito civil, um promotor de justiça deparou-se com uma irregularidade praticada pelo dono de postos de gasolina do município Y, capaz de ensejar eventual penalização nessa esfera. No mesmo momento, exigiu que o empresário lhe garantisse uma cota mensal de gasolina, em troca, não levaria adiante a sua persecução. Levando em conta a narrativa hipotética, o membro do Ministério Público praticou o crime de... Gente, vamos lá. Ele quer saber o que o membro do Ministério Público praticou. Ele exigiu. Exigiu o quê? Foi um tributo? Foi uma contribuição social? Não. Ele exigiu uma cota mensal, né? Então, sempre que exigir qualquer coisa, desde que não seja tributo ou contribuição social, isso é o crime de concussão. Exigiu o quê? Uma cota mensal de gasolina. Concussão. Vamos para a próxima pergunta? Questão número 5. Pela banca Avança SP, por cargo de procurador jurídico. Se você está acertando aí as questões, coloca nos comentários aqui quantas que você acertou no final de todas. Olha o nível das questões que vocês estão acertando, tá? Questão de procurador jurídico. Então vamos lá. Questão número 5. Mário, funcionário público municipal, retardou a emissão de uma certidão solicitada por um munícipe, com a intenção de prejudicá-lo, por ser seu desafeto pessoal. Mário praticou o crime de... Vamos lá. Quer saber, Mário? O que o Mário praticou? O que o Mário fez? O Mário, que é um funcionário público, ele retardou, tá? Ele fez de modo lento a emissão de certidão solicitada. Então ele retardou a emissão. Por que ele fez isso? Ele fez com a intenção de prejudicar, porque a pessoa é seu desafeto pessoal. Desafeto pessoal é um interesse pessoal, tá? Ele quis prejudicar o cara, então é um interesse pessoal. O interesse dele pessoal foi de prejudicar. Sempre que for um interesse pessoal, crime de prevaricação, tá? Então, retardou por interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Bora pro próximo. Questão número 6. Essa é diferente das demais. Você tá vendo? As demais trouxeram aí algumas historinhas e perguntaram o crime. Aqui não. Aqui quer saber letra de lei, tá? Esse tipo de questão é menos usual. As bancas elas estão indo mais para as historinhas. Conta a historinha e quer saber ali qual é o crime. Porém, ainda existem questões desse jeito, querendo saber letra de lei, a literalidade, tá? Ele quer saber aqui, configura-se especificamente o crime de corrupção passiva privilegiada se... Então ele quer saber como que o crime de corrupção passiva privilegiada se configura. Então, esse crime
de corrupção passiva privilegiada, ele se configura quando o servidor público pratica, retarda ou deixa de praticar, sem intenção de proveito próprio, ato com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, ou de terceiros, que significa a mesma coisa. Outrem significa terceiros. Então, cedeu a pedido ou influência de terceiros, crime de corrupção passiva privilegiada, tá? Vamos para a próxima questão? Questão número 7, da banca FGV em 2024, da Polícia Civil de Minas Gerais, por cargo de investigador de polícia. Daniel, ao ter conhecimento de que um colega de trabalho foi vítima de um determinado crime contra o patrimônio, ensejando elevado prejuízo financeiro, dirigiu-se a ele e, agindo com dolo, solicitou para si a quantia de 3 salários mínimos a pretexto de influir em ato praticado por policiais civis da Delegacia de Polícia da cidade, com o objetivo de agilizar as investigações. Disse, por fim, que os referidos agentes públicos eram seus amigos há anos e que atenderiam ao seu pleito. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Daniel responderá pelo crime de... Então, Daniel, o que o Daniel fez? O Daniel ele solicitou para si uma vantagem indevida a pretexto de influir pelos atos praticados pelos policiais civis. Qual o ato praticado pelos policiais civis? O ato de investigar, tá? O policial civil ia lá investigar. Então o Daniel ele pediu dinheiro para facilitar a investigação, para a investigação ser mais rápida, tá? Então o que o Daniel fez? Ele cometeu o crime de tráfico de influência, tá? Porque ele solicitou quantia indevida a pretexto de influir, ato de funcionário público, tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão 8, da FGV. A Polícia Civil de Santa Catarina, por cargo de delegado de polícia substituto, em 2024 também, questão recente. Adamastor é serventuário da Justiça e chefe do gabinete de um desembargador. Por estar em dificuldades econômicas, Adamastor passou a oferecer serviços a advogados. A atividade consistia em procurar advogados que tinham processo sobre a relatoria do referido desembargador, solicitando vantagem econômica a título de influenciar a decisão judicial. Destarte, é correto afirmar que Adamastor deve responder pelo crime de... Destarte significa neste cenário, tá, galera? Então, neste cenário, é correto afirmar que Adamastor deve responder pelo crime de... Que crime? O que o Adamastor fez, galera? Ele solicitou uma vantagem econômica com a finalidade de influenciar na decisão judicial. Quem tem a decisão judicial? O juiz. Então, são palavras que a gente tem que grifar. Na hora da questão, leu, grifa. Por quê? Porque vocês terão na prova aproximadamente 2 minutos, no máximo 2 minutos e meio, para responder cada questão, tá? Na verdade, se você for dividir o tempo de prova pelo número de questões, vai dar 3 minutos para cada questão. Por que eu falo 2,5? Porque você tem que lembrar que você vai ter que preencher o gabarito no final, tá? Então tem que sobrar um tempo. Então você tem que responder cada questão em no máximo 2 minutos e meio. Tudo bem? Então, grifou ali tudo que o Adamastor fez, vocês vão saber que é um crime de exploração de prestígio. Por quê? Porque ele solicitou uma vantagem econômica a pretexto de influenciar na decisão judicial. Vamos para a próxima questão? Questão 9. Calma que tá acabando, eu sei que tá cansativo. Calma que tá acabando. Questão da FGV, para a Câmara dos Deputados, cargo de analista legislativo. João, empresário, comenta com Ricardo, particular, amigo de longa data, que foi instaurado um inquérito civil por parte do Ministério Público para apurar supostos danos causados ao meio ambiente pela sociedade empresária de que é sócio majoritário. Ato contínuo, Ricardo solicita R$10 mil ao empresário João, a pretexto de influir na atuação de representante do Ministério Público, com quem teria uma relação de afinidade. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, quanto aos crimes contra a administração pública, é correto afirmar que a conduta praticada por Ricardo caracteriza o crime de... O que o Ricardo fez, galera?
O Ricardo, ele é amigo do João. Inclusive, um amigo desse eu nem queria, viu? Um amigo desse, Deus me livre, fica longe, que eu não quero essa amizade. O Ricardo, amigo do João, ele solicitou 10 mil reais a pretexto de influir na atuação do Ministério Público. Qual é o crime? Por que eu trouxe essa questão para vocês? Para vocês verem que na questão anterior, vou voltar aqui um pouco, o Adamastor era serventuário da Justiça. Então esse crime, ele não é praticado só por funcionário público. Não é só por um serventuário da Justiça, né? Não é só por um escrevente técnico judiciário. Eu, por exemplo, não é só eu que posso praticar isso aqui. Hoje eu sou escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça. Não é só eu que posso cometer esse crime. É qualquer pessoa, tá? Então o Ricardo, que é qualquer pessoa, ele solicitou o dinheiro a pretexto de influir na atuação do Ministério Público. Nesse caso, também é exploração de prestígio. Tá? Lembrou do cargo, Ministério Público, né? Representante do Ministério Público, juiz, né? Todos aqueles cargos que a gente falou anteriormente, exploração de prestígio. Agora vamos para a última questão, galera. Se você não deu like, dá agora. Eu sei que às vezes a gente esquece. Dá o like, compartilha esse vídeo com seu amigo para ele aprender também aqui todos os macetes. Semanalmente a gente vai trazer esse tipo de vídeo aqui no canal, tá? Para ajudar vocês a acertarem questões de concurso público. Então curte, comente, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho porque o YouTube não está entregando o vídeo para todo mundo. Então ativa o sininho porque quando você ativa o sininho, automaticamente o YouTube entrega esse vídeo no teu celular. Vai chegar a notificação lá de um novo vídeo do nosso canal, tá? Então vamos para a última questão. Questão do IBAD, tá? Banca IBAD 2023 para o Sejus do Espírito Santo, por cargo de inspetor penitenciário. José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitações, por indulgência. Galera, vocês já estão safo. Viu a palavra? Marca ela, indulgência. Por indulgência, deixou de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo. Se ele cometeu uma infração no exercício do cargo e o José Maria, que é o chefe dele, por indulgência, deixou de responsabilizar, qual é o crime? De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José Maria cometeu o crime de... É claro que vocês vão acertar, galera. É claro, essa aqui tá fácil. Crime de condescendência criminosa. Associa, galera. Associa indulgência, condescendência. Entendeu? Indulgência, condescendência criminosa. Houve a indulgência, condescendência criminosa. Associa. Pena, dó, que é a mesma coisa, são sinônimos de indulgência. Indulgência, condescendência, tá? Então tá fácil, tava fácil, eu sei que tava dada. Dá pra errar? Dá pra errar? Dá. O pior é que dá pra errar. Às vezes a gente tá num nervosismo tão grande, né? Aquela é a prova da nossa vida, vai mudar o nosso cenário financeiro para as próximas gerações. Então dá pra errar, o nervosismo faz a gente errar. Eu já errei várias vezes, então dá para errar, eu sei que dá. Mas não errem, não errem. Marquem os verbos, marquem as ações, marquem se a pessoa é ou não servidora pública. Marquem para não errar esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é dada, tá? Então é isso, galera. Essas foram as questões de hoje. Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se vocês acertaram todas, se vocês gabaritariam essa prova aqui que a gente trouxe, tá? Essas foram as questões. Deixa seu like, comenta, compartilhe, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Todas essas questões que a gente está trazendo aqui servem para diversos cargos, diversos. Dentre eles os cargos da Polícia Civil, tá? O cargo do Tribunal de Justiça, tá? Todos os cargos dessas duas instituições cobram essas questões, tá? Entre outras instituições também, tá? GCM também cai isso, Tribunal Regional Federal também cai isso, cai em diversas instituições, tá? Eu trago aqui principalmente Polícia Civil e Tribunal de Justiça, porque foram os cargos pelos quais eu fui aprovado. Fui aprovado também no Tribunal de Justiça Federal, tá? Então cai. Eu garanto para vocês que esse tipo de questão cai e muito, tá? Não cai, despenca. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje.
tá? Excelentes estudos para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.